amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma das minhas intuições para as provas de colégios técnicos esse ano, que é questões envolvendo a área máxima. Eu já tinha falado isso lá no meu grupo VIP do Cefet, Coltec, enfim, né, no nosso grupo VIP final. E uma questão dessa caiu no Enem. Os meus alunos não me deixam mentir, tá? Eles mesmos falaram comigo, Jess, caiu a questão que você falou no Enem. Pois é, mas eu ainda tô com uma forte intuição de que uma questão nesse estilo pode cair em alguma prova de colégio técnico. Por isso eu resolvi fazer aqui nesse vídeo 4 questões desse assunto para você se inteirar, tá bom? É uma aplicação muito útil de função do segundo grau, beleza? Agora, voltando aqui, nós precisamos falar sobre a revisão dos desesperados dessa quinta-feira para o IFMG, para o Colune, para a FUNEC de Contagem, enfim, para as provas que vão rolar no domingo, dia 17 de novembro. Então, se você quer fazer a melhor prova possível de matemática, atacando as questões o dia inteiro, a nossa revisão é diferente de tudo o que existe no mercado. Nós vamos estudar o dia todo na quinta-feira. Não existe isso por aí, tá bom? Então, você entra em contato comigo. O valor é R$40, pode me chamar no WhatsApp, que tá por aqui nessa tela. Manda o comprovante que eu te coloco no grupo, beleza? Então, bora para esse vídeo? Qual a área máxima retangular cercada em metros quadrados que se pode construir considerando que se possui 1000 metros lineares de cerca? Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar nesse tipo de questão é num terreno retangular, como ele falou ali. Certo? Eu vou colocar x para o comprimento e y aqui para a largura e vou somar x mais x, 2x, y mais y, 2y, vou falar que é igual a 1000, que é essa quantidade de metros lineares, né? O mesmo de perímetro, ok? Vou simplificar isso aqui por 2 para facilitar a vida, né? Então vai ficar que x mais y é igual a 500 e vou isolar uma das variáveis, tá? Vou isolar, por exemplo, a variável y. Y é igual a 500 menos x, concorda comigo? 500 menos x. Ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa área, ok? Só que ao invés de pôr a letra y aqui, certo? Eu vou colocar 500 menos x, que é o que y representa nesse contexto. Então, a área dessa coisa vai ser x que multiplica 500 menos x. Já vou fazer chuveirinho de cabeça rápido. Você sabe que você tem que multiplicar aqui e aqui. Então, vai ficar assim, ó, menos x ao quadrado mais 500x. O que é isso aqui, amigos? Olha só. Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o A dela é negativo, correto? Onde o eixo vertical, vou chamar de vertical e horizontal, tá? Porque agora isso aqui é a área, não é mais o y, né? Enfim, esse eixo aqui é a área e esse eixo aqui é o x, beleza? Então, olha só para você ver. Se eu quiser calcular a área máxima, eu tenho que pegar o vértice dessa equação aqui e calcular a coordenada y do vértice. Correto? Porque olha só, o que ele pede aqui é quanto? Qual a área máxima? Então, é exatamente isso. Eu vou calcular o y do vértice. Se ele me pedisse quais as medidas do terreno que geram a área máxima, eu ia calcular a coordenada x do vértice aqui, ia dar um valor, eu ia substituir aqui e achar o y correspondente, e era isso que o exercício, e assim o exercício ia ser resolvido, tá bom? Então, aqui eu vou calcular a coordenada y do vértice da parábola. Lembrando que y do vértice é menos delta, sobre 4A, isso é uma coisa que você tem que já saber, né, para fazer na prova, né? O delta, ele é B2 menos 4AC, só que o C dessa equação é 0, então essa parcela aqui ela vai morrer, ok? Então o nosso delta vai ficar 500 ao quadrado, beleza? Ó, 5 ao quadrado é 25, como aqui tem 2 zeros, eu vou colocar 4 zeros no final, beleza? Então vai ficar esse número aí, ok? Menos 25, 1, 2, 3, 4, e aí eu vou dividir por 4A. O A é menos 1, né? Porque aqui o acompanhante do x ao quadrado é menos 1, então vai ficar sobre menos 4. Menos com menos vai virar mais. Esse número é 250. 1000 dividido por 4, se fosse por 2, ia ser 125. Por 2, 62.500. Ok? Então, essa área aí, ela é 62.500 metros quadrados. Beleza? Então, a resposta aí da letra C. Vamos fazer mais uma questão aqui, que é essa do concurso do FGD. Tá? Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca numa região retangular, com um lado adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca do lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima da superfície que ele conseguirá cercar é quanto? Então, é um exercício similar ao anterior. A gente vai pensar que nós temos aqui um lado x, outro lado y,
ok? E um desses lados vai ser o lado do rio. A priori eu não sei, então vou considerar que esse aqui é o lado do rio, beleza? Então vou falar o seguinte, que x mais 2y, ok? Eu não vou somar esse x aqui, entendeu? Por isso que é x mais 2y vai ser igual a 60, beleza? Vou isolar aqui agora o x, só porque eu quero. Então vai ficar 60 menos 2y. Aí nós vamos pensar o seguinte, como é que eu faço para calcular a área desse terreno? Ok? Não é y vezes x, só que eu vou colocar no lugar do x o que o x representa, que é esse 60 menos 2y. E já vou fazer aqui, ó, chuveirinho direto. A área é igual y vezes menos 2y, dá menos 2y ao quadrado. Y vezes 60 vai dar 60y, beleza? O que é isso aqui, amiguinhos? É uma parábola com concavidade voltada para baixo, ok? O c dela é 0, então ela nasce aqui na origem, né? Voltada para baixo, o B é positivo, ó, tá vendo que aqui ela sobe? É assim que você identifica o B. E aí a gente vai ler de novo o que o exercício pergunta. Ele pede, sabendo que ele não pretende cercar, né, o retângulo lá do retângulo adjacente ao rio, qual é a área máxima? Então, se ele quer a área máxima, isso aqui é a área, que é como se fosse o y da equação, e aqui é o x, tá vendo? Só que a gente troca as letras, isso não tem problema. Você tem que entender quem é domínio e imagem. Esse aqui é a imagem, é o y, tá? E o y aqui tá fazendo papel de x, entendeu? Então, aqui nós vamos calcular a coordenada, a ordenada do vértice, vulgo y do vértice. Só que cuidado, tá? Porque o y tá aqui para você não confundir, tá bom? Eu não quero essa coordenada, eu quero essa aqui, que é chamada de ordenada. Então, é o y do vértice, vulgo, né? Que a gente está acostumado a chamar assim. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é B2 menos 4AC. Aqui o C é 0. Então, sumiu. É bem parecida com a outra, né? B2 vai ser 60 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, dobra a quantidade de zeros, então o delta vai ser 3.600. Y do vértice, portanto, vai ser menos da fórmula, aqui, 3.600 dividido por 4 vezes A, ok? 4 vezes menos 2, no caso. Então, aí vai ficar menos com menos, mais 36 dividido por 4 aqui vai dar 900, ó. E 900 por 2 vai dar 450. Então, essa área máxima é 450 metros quadrados, resposta da letra E. Vamos lá. Em um terreno na forma de um triângulo retângulo, será construído um jardim retangular conforme a figura abaixo. Sabendo que os dois maiores lados do terreno medem 9 e 4 metros, as dimensões do jardim, para que ele tenha a maior área possível, são respectivamente. Observe que ele não te pediu a maior área, ele te pediu as dimensões que geram a maior área. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar esse lado aqui, ó, do jardim, de x. E esse aqui, de y, beleza? Agora, eu vou mirar nesse triângulo aqui, ó, certo? Vou até desenhar ele aqui fora. E vamos ver quanto que ele mede. Observa uma coisa, que no triangulão, aqui media 4. Ok? E esse pedacinho mede y. Então, esse pedacinho aqui, ele mede 4 menos y, beleza? E esse lado dele aqui é o x que a gente tinha delimitado para o jardim. Ok? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma razão e proporção, haja visto que esses triângulos são semelhantes, né? Entre esse triangulão aqui, que tem o lado 4 e aqui 9. Então, eu vou falar assim, 4 está para 9. 4 está para 9. Assim como esse pedaço aqui está para esse. 4 menos y está para x. Certo? Nós vamos multiplicar cruzado aqui, vai ficar 4x. Esse 9 já vai fazer chuveirinho, né? Vai ficar 36 menos 9y. Vou mandar esse 9y para cá. Mentira, não sei. Vou fazer assim, vou passar o 4 para cá dividindo. Vai ficar assim, 36 menos 9y dividido por 4. Porque aí eu tenho o x em função do y, certo? Agora, voltando aqui na figura, a área desse jardim, ela vai ser x vezes y, não é? Beleza? Então, olha só. O x eu vou substituir por essa coisa que eu acabei de calcular. Tranquilo aqui? Então, na hora que eu for calcular essa área, eu vou multiplicar y por x, só que o x em função do y. Vai ficar assim, ó, y que multiplica 36 menos 9y, né, que é o x no caso, e isso é igual a área. Área é igual a isso. O exercício, está vendo que ele fica idêntico aos anteriores? Muda um pouquinho uma coisa ali, ou a colar, né, porque aqui ele quis colocar uma semelhançazinha de triângulo, mas é o mesmo rolê, tá? Eu vou multiplicar esse y aqui, vai ficar 36y, só que eu vou dividir por 4, porque é divisível. Tá? 36 dividido por 4 vai ficar 9y. E quando eu multiplicar aqui, né, vai ficar menos 9y ao quadrado sobre 4. Beleza? Pronto. Então, a nossa área é igual a isso aqui. O que é isso aqui? Novamente, tá? Igualzinho os exercícios anteriores. É uma
parábola com concavidade para baixo, ok? E aí eu vou... aqui é o y, tá? O y, que no caso é o eixo horizontal, nesse caso, porque eu coloquei aqui a variável y, entendeu? Estou fazendo papel de x, né? E a área é que é o y, o eixo y, porque trocou. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Vou chamar isso de eixo vertical e isso aqui de horizontal. Ou então de domínio e imagem. O que eu quero, gente, é a imagem do vértice. Aqui é o vértice. Eu quero a coordenada relativa à imagem, que nós conhecemos como y do vértice. Cuidado, que não é esse y aqui. É o y do vértice. Mentira! Ele não pediu a área. Ele te pediu as dimensões. Então, não é o y do vértice, é o x, tá? Então, vou calcular o x do vértice aqui. Como é que a gente calcula o x do vértice? É o menos b sobre 2a. Observa uma coisa, hein? Tem que saber ler lá o que está te pedindo. Então, vai ficar menos 9 sobre 2, que multiplica menos 9 quartos. Ok? Então, esse menos com esse menos vai cortar. Aqui, só para você não confundir, tá? Vamos fazer a coisa bem devagar. 4 dividido por 2 vai dar 2 aqui. Então, vai ficar 9 dividido por 9 meios, que é o mesmo que multiplicar pelo inverso da segunda. Ok? Então, vai cortar. E aí, a coordenada aqui, né? Uma das medidas vai ser 2. E a outra? A outra, ó, a gente tinha isolado aqui, não é? A gente tinha falado que x é igual a isso aqui. Então, se eu jogar 2 no lugar do y aqui, eu vou ter o valor de x correspondente. Então, x vai ser 36 menos 18, que é 9 vezes 2 é 18, dividido por 4. 36 menos 18 é 18, dividido por 4, ó, por 2 é 9, por 2, 4,5. Então, as dimensões são 2 e 4,5. Observe uma coisa, 2 vezes 4,5 vai dar 9, ok? Se eu tivesse calculado o y do vértice aqui, eu vou achar 9 como resposta. Se não tiver errado, vai dar certo, não é? Então, olha só, o que é o y do vértice? Y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é aquela velha história, b ao quadrado menos 4ac. O c é 0, vai cortar. A gente vai ter um b ao quadrado aqui que vai ser 81, que é 9 ao quadrado. Então, jogando aqui no y do vértice, menos da fórmula, 81 dividido por 4a. Ó, 4 que multiplica menos 9 quartos, que é o a, né? Aqui, ó. Beleza? Menos com menos vai dar mais, 4 corta com 4. E 81 dividido por 9 é 9. Ok? Então, se ele tivesse te pedido a área, você calcularia o y do vértice. Como ele te pediu as dimensões, você calcula a imagem do vértice. Desculpa, o domínio, que é o x do vértice aqui nesse caso, né? Só que trocou a variável aqui, né? E aí depois você joga na equação aqui que ele tinha sido isolado para poder achar a outra dimensão. Beleza? Uma outra forma também, deixa eu ver aqui se ia dar ambiguidade. Não ia dar. Se você tivesse feito assim, achado esse 9, multiplicando aqui, ó, você calcularia a área. Essa é a única que dá 9, ó. Aqui dá 12, aqui dá sei lá quanto. E aqui também sei lá quanto. Não dá 9. Então, você poderia ter essa alternativa por aqui também, caso você tivesse calculado o y do vértice. Beleza? É isso. Bem, essa questão caiu no Enem de 2024 agora e eu estava com uma forte intuição a respeito desse assunto. Ainda estou, tá? Quem sabe em alguma prova de colégio técnico aí possa cair esse assunto que já tem um tempinho que eu não vejo. Ok? O fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana no formato retangular, com lados de comprimento L, metro, e C, metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L, metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$20. Enquanto nos outros dois lados, né, vai ser uma que custa R$15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível, certo? Área máxima. Qual será a medida em metro do lado, né, do maior lado do galinheiro? Então, nós vamos pensar aqui, ó, no nosso galinheiro em formato retangular, certo? Aqui é L, não, vou pôr aqui C, né, C de comprimento e L de largura, ok? E aí, quando eu somar L mais L, vai dar 2L, C mais C vai dar 2C. Só que esse lado aqui, ó, ele vai ser multiplicado por R$20, ok? Então, aqui eu multiplico por 20. E esse lado do C vai ser multiplicado por R$15, porque é o valor do metro linear para esse lado que ele falou, ok? E somando isso, vai dar quanto em dinheiro? R$6.000. Beleza? Então, 2L vezes 20, 2C vezes 15, somando isso tem que dar R$6.000. Isso aqui dá 40L, isso aqui dá 30C, é igual a 6.000, né? É igual a 6.000. Eu posso cortar um zero? Não posso, que é o mesmo que dividir todos os termos por 10. Então, eu vou ter que 4L mais 3C
é igual a 600. Agora é só deixar uma variável em função da outra, ok? Por exemplo, se eu passar 3C para cá subtraindo, vai ficar 600 menos 3C. Aí aqui ia ficar o 4L, só que o 4 que está aqui já manda ele para cá dividindo. Então, qual que vai ser a área deste galinheiro em função das letras C e L, mas só de uma delas, né? Aqui era o L, ok? E aqui era o C, certo? Como eu isolei o L em função do C, então eu vou tirar ele daqui, ó. E vou colocar no lugar dele o que eu achei como L, ok? E aí a gente vai multiplicar de novo. Vai ficar assim, ó. C vezes esse camarada. Vai ficar 600C sobre 4 menos 3C vezes C vai dar 3C ao quadrado, ok? Então isso aqui é a nossa área, certo? É claro que eu posso simplificar aqui, né? Essa parte, ó, ficaria assim, tá? Se eu simplificar o 600 pelo 4. Vai ficar que a área é igual a menos 3C ao quadrado sobre 4, porque esse aqui não dá para simplificar, então ele tem que continuar em cima do 4. E 600 dividido por 4 é 150C, beleza? De novo, né, como eu fiz aí em todos os exercícios, isso aqui é o quê? Uma parábola com o A negativo, portanto a concavidade dela é voltada para baixo, o C dela é igual a 0, então ela é uma coisa mais ou menos assim. Se eu quiser saber a área, eu tenho que calcular a coordenada Y do vértice, porque aqui, ó, é a área. Tá vendo que aqui tá fazendo papel de Y? Então, se ele pedisse a área, você ia calcular Y do vértice. Agora, o que ele pede é as dimensões dos lados. Então, aqui eu tenho que calcular, no caso, o C, né, que é o X do vértice, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular X do vértice? É menos B sobre 2A. X do vértice, ele é igual a menos 150 dividido por 2 vezes o A, que é menos 3 quartos, ok? O A, o camarada que acompanha o termo quadrático, né? Vou simplificar aqui para não ter problema, vai ficar 2 aqui, menos com menos dá mais. Então, esse aqui é 150 vezes o inverso do de baixo, né, que é 2/3. Aqui dá 50 vezes 2, 100. Beleza? Aí agora a gente vai ver aqui a dimensão L, quanto que é, né? Ó, se aqui é 100, então vai ficar 600 menos 300, que é 300 dividido por 4. Então, L, ele é igual a 600 menos 3C sobre 4A, sobre 4, desculpa. Então, L vai ser 600 menos 300, 300 dividido por 4, 75. Ele pediu, foi a maior das dimensões, não é? Qual será em metro a dimensão, o lado maior do galinheiro? É 100, tá? Então, a resposta aqui da letra B foi uma excelente questão de área máxima, né? E aqui ele colocou uma grana no meio só para confundir, mas enfim, tudo a mesma coisa, ok?